acontecer nas terças e às quintas-feiras. Na terça-feira, a gente sempre vai buscar trabalhos científicos, palestrantes e assuntos voltados ao nosso vôlei de praia. E na quinta-feira, da mesma forma, nós vamos buscar artigos, material científico, palestras e assuntos voltados ao vôlei de quadra. Isso a gente vai levar até o final de julho agora, até o dia 31, já tem uma agenda. Vocês puderam observar aí nos nossos avisos durante o início da sala. Temos programação até o último dia de julho, e a professora Márcia Albergaria já está providenciando a agenda para todo o mês de agosto, certo? Então, tão logo esteja disponível, a gente vai publicar e tornar de conhecimento a todas as federações e a todos os meios de comunicação que a CBV tem, para que os nossos treinadores possam se organizar em função dos temas de sua preferência. Outra novidade também que a CBV percebeu quanto às características regionais do Brasil. Então, o Radamés fez uma solicitação para mim, mais para a Márcia, e a gente já está colocando o projeto em andamento. A gente vai criar também uma oportunidade para assuntos pertinentes às características das nossas regiões brasileiras. Então, vocês técnicos, vocês presidentes de federação, se organizem. Eu vou ligar para as federações a nível regional, pedir para eles se organizarem e passar a demanda para a CONAT, para a professora Márcia Albergaria e para mim, para a gente direcionar lives e salas de aulas específicas para essas regiões com temas específicos. É mais uma forma também da CBV chegar de forma mais específica a todas as regiões do Brasil, que têm características diferentes num país continental igual ao nosso. Quero elogiar, tem bastante professores de educação física aí, técnicos, né? Isso é muito bom. Dar as boas-vindas aos nossos palestrantes de hoje, ao professor Alba, o Américo, ao Rodrigo. Hoje nós temos uma característica especial na nossa sala de hoje. Nós temos sotaque baiano, sotaque paulista e sotaque mineiro, né? Então, assim, bem versátil a nossa sala de hoje. Sejam bem-vindos e, antecipadamente, eu agradeço a generosidade de vocês de estar disponível para a Confederação Brasileira e para apresentar um trabalho que vocês fizeram no curso lá em parceria com o Comitê Olímpico Brasileiro. Sejam bem-vindos. Lázaro, por favor. Cumprimentar o professor Rossini, é claro, né? O nosso grande mediador aí dos nossos trabalhos da praia. Lázaro, vamos passar aquela vinhetazinha dos nossos patrocinadores, que sem eles a gente não é nada, né? A gente tem que ter parceiros fortes, a CBV é uma entidade forte, tem parceiros fortes, e a gente agradece essa parceria que viabiliza não só o nosso voleibol, mas também todas as iniciativas quanto a conhecimento, quanto a divulgação do nosso voleibol. Tá? Ok? Pode passar, Lázaro. Em tempos de pandemia mundial, quando há um enorme sentimento de desamparo, nós do vôlei brasileiro
redes, a todos, a Micasa, ao Comitê Olímpico Brasileiro pela grande parceria, tá certo? E todos os nossos parceiros. Cumprimentar o professor Caetano, lá de Alagoas, que eu já vi aí também. Matheus, ele também merece o diploma, tá? Está em todas as nossas lives. O Caetano é nosso supervisor das seleções de base feminina. E através do Caetano, cumprimentar todos os nossos treinadores de seleções e de clubes que estão presentes nessa live. Professor Rossini, por favor, apresente o nosso tema de hoje e apresente, por favor, os nossos palestrantes. Professor Rossini? Bem, gente, aproveitando, o Rossini deve estar entrando aí, deve ter caído o sinal dele. Mas também lembrar a todos vocês que essa live ela não pode ser gravada, mas que ela estará no máximo em 48 horas disponível no YouTube da CBV e no site da CBV, ok? Para divulgação, para mais professores que queiram assistir. Professor Rossini? Márcia, acho que o Rossini sumiu. Ele está tentando entrar, Carlão, mas está sem o áudio ainda. Ele está sem o áudio? Tá. Deve ter caído a conexão dele. Em casa dá esses problemas também, né? Vamos ter um pouquinho de paciência. Professora Márcia Albergaria, você não quer apresentar o tema e os nossos palestrantes até o Rossini conseguir entrar, por favor? Márcia? Márcia? Márcia, está me ouvindo? Estava com o som desligado. Você poderia até o Rossini... Vou. Já estou indo aí. O tema e os nossos palestrantes de hoje para dar prosseguimento e no decorrer da sala o Rossini retoma os trabalhos. Por favor. Tá, estou pegando aqui. Já vou. Bom, eu queria apresentar a vocês os professores Alba, Maurício, vou falar o nome todo, senão não vai dar certo, Alba Oliveira do Carmo, Américo Alves Rossato, Maurício Dantas e Ricardo de Melo Dias. O tema do trabalho deles, eles fizeram de final do ano de 2018, foi iniciação e especialização de atletas de alto rendimento no vôlei de praia. Eles fizeram um estudo retrospectivo, tá? Então, eu queria chamar cada um que se apresentasse nominalmente e o seu pequeno currículo que a gente pediu. Bom? Vamos lá, Alba. Olá, boa noite a todos. É um grande prazer estar aqui hoje apresentando esse trabalho. Eu trabalho como técnica de vôlei de praia já há 5 anos. Tenho o curso nível 2 da Confederação Brasileira. Tenho 2 especializações pela Academia Brasileira de Treinadores, no ano de 2018 e 2019. Tenho alguns resultados aqui com as equipes de base, trabalho com base e também com atletas do adulto. Conquistamos 2 grandes resultados na categoria do feminino em 2017 e em 2019. E estamos ainda aí em projeto para conquistar novos resultados. Meu nome é Américo Rossato, sou natural de Franca, São Paulo. Sou formado em Educação Física, mestre em Promoção de Saúde.
Tenho nível 2 também do vôlei de praia e tanto de quadra. E também fiz essas especializações na questão da ABT, da Associação dos Treinadores. Maurício, vamos lá, Maurício. O Maurício, ele É não o Ricardo pôde... agora. É o Ricardo. Então vamos lá, Ricardo. Vou lá. O Maurício, ele não pôde estar com a gente hoje, mas deixou um abraço para todos, certo? Primeiro também queria, que nem a Alba, agradecer a oportunidade aí na pessoa da professora Márcia, professor Carlão. Para mim é uma honra e uma satisfação imensa estar aqui podendo contribuir um pouquinho aí com o voleibol brasileiro, de alguma forma, né? E eu sou técnico esportivo de uma universidade aqui federal de Itajubá. Eu atuo com equipes universitárias de quadra e praia. Eu também fiz a especialização da ABT, os 2 anos, e sou mestre também em educação física. Eu queria que vocês começassem, até para não atrasar muito o Ricardo, começar a apresentação do seu trabalho. Vamos lá, Tá, Alba. joia. Baixa aí. Isso. Então, iniciando aqui, boa noite a todos da sala, aos professores, técnicos. O nosso trabalho é falar sobre a iniciação e especialização de atletas de alto rendimento no vôlei de praia, um estudo retrospectivo. Pode passar, Alba. Pode passar, Alba. Eu estou tentando aqui. Ah, tá. Clica em cima da tela, Alba, e põe a seta para o lado e vê se vai. Pronto. Agora. Oi, gente. É só para dizer que estou de volta, não é que deu um pane lá no meu computador e eu vim para outro aqui. Desculpe, pode continuar aí. Quem está apresentando aí? Eu sou o Ricardo. Assuma, professor Rossini. Então, desculpa, gente. Eu só quero falar para vocês da importância desse tema, né? Iniciação e especialização de atletas de alto rendimento, né? Que é uma coisa muito em voga hoje, né? E vocês que estão trabalhando mais na base, né? Estão muito, assim, eu não digo que preocupados, um pouco assustados com isso, com essa especialização que está existindo na base, né? Atletas, a gente tem observado, algumas vezes eu tenho ido nos campeonatos de base e tenho observado, sabe, essas especializações muito precoces, né? Então, esse tema vai tratar um pouco sobre isso, né? Sobre uma das coisas que eu acho super interessante, né? E eu acho que vocês vão falar também do SWOT aí também, né? No trabalho de vocês. É uma coisa que eu acho que o professor Cajá sempre tem falado nos cursos dele, né? Então, gente, só pedir desculpa pelo atraso, né? Esse empecilho que houve, natural das nossas mídias sociais no Brasil. Mas dar os parabéns ao trabalho de vocês, agradecer as palavras do professor Carlão, professora Márcia, e pedir que vocês continuem. Nós que agradecemos, professor Rossini. E aí a gente estava começando aqui a introdução do trabalho. Com o êxito esportivo das duplas brasileiras, né, a gente pode aí ter 2 vertentes. Isso contribuiu para a popularização do vôlei de praia no Brasil e, consequentemente, né, a gente tem que pensar também na criação dessas metodologias e dos aspectos e procedimentos pedagógicos que possibilitam uma iniciação e uma especialização adequada. Então, com essa popularização adequada ao vôlei de praia, especificamente, a gente pensa também no êxito na outra vertente, como que o Brasil tem, digamos assim, exemplos positivos de formação esportiva bem-sucedida, partindo do princípio que muitos atletas se encontram entre os melhores do mundo. Então, a gente vai tentar, nesse nosso trabalho, relatar, através da ótica dos atletas, como foi que ocorreu essa iniciação e especialização durante essa formação esportiva. E o importante é ressaltar é que a gente vai seguir aqui uma ótica específica, né, mais direcionada à pedagogia do esporte. Então, no que diz respeito aos procedimentos pedagógicos, as questões corretas que a gente estudou na literatura atual, em relação ao início e à etapa da especialização.
né? A gente poderia abordar de várias formas aí, né? Indo pela psicologia, fisiologia, mas o nosso trabalho optou por caminhar pela questão da pedagogia do esporte. Pode passar, Alma? Então, o problema do nosso trabalho foi quais fatores associados à formação esportiva, mais especificamente aos processos de iniciação e especialização, podem ter contribuído para o desenvolvimento bem-sucedido de atletas brasileiros de vôlei de praia que apresentam alto nível de desempenho competitivo em níveis nacional e internacional. Então, a gente partiu desse princípio, né, que o êxito e a popularização contribuiu aí com o desenvolvimento do vôlei de praia no Brasil, e aí a gente vai pensar que os atletas que se destacam no Brasil podem ter passado por um processo bem-sucedido de iniciação e especialização. Então, essa foi a ideia do nosso trabalho, esse estudo retrospectivo, buscar fatores associados a essa formação que podem ter contribuído nesse processo. O objetivo geral foi investigar fatores associados ao processo de iniciação e especialização que contribuíram para o desenvolvimento bem-sucedido de atletas brasileiros de vôlei de praia. Passar a aula. E, de forma específica, a gente quis ver 2 atores, assim, que são, para nós, de antemão, já eram cruciais nesse processo, e o nosso trabalho veio a demonstrar depois aí nos resultados essa relevância no processo. Então, a gente queria ver, de forma específica, aspectos relacionados à participação familiar e à figura do técnico no processo de iniciação e especialização. O quanto que isso pode ter influenciado na formação desses atletas. E o outro objetivo específico era verificar na percepção dos atletas quais são os fatores que eles acreditam que foram importantes para que eles tenham alcançado e se mantiveram no alto nível. Pode passar. Então, a gente parte do princípio que o processo de formação do atleta é um fenômeno complexo. Então, quando a gente muitas vezes vai falar aí, muito se discute sobre o talento esportivo, e a discussão sobre o talento esportivo na iniciação ela é muito complexa, geralmente devido aos vários fatores que estão interligados e que formam um arcabouço de subsídios que esse indivíduo vai precisar até o aperfeiçoamento. Mas a gente pode pensar também na questão do treinamento a longo prazo. Então, essa seta aí, a gente está representando o treinamento a longo prazo e um processo de envolvimento a um período prolongado. Então, é complexo tanto por causa do período, que a gente teria que estudar um talento esportivo para ver se realmente ele vai ser aquilo que ele tem predisposição, digamos assim, e também em relação à complexidade do fenômeno. Então, o esporte em si, ele é complexo, o indivíduo vai ter relações sociais, relações psicológicas, então a gente vai pensar por etapas. E o que a gente percebe na maioria dos autores é a divisão, basicamente, em 3 etapas. Iniciação, especialização e o aperfeiçoamento. O nosso trabalho vai focar mais na fase da iniciação e da especialização. Então, eu vou comentar aqui com vocês algumas tendências atuais, né, ou que a gente tem encontrado na literatura atual sobre como deveria ou como poderia ser os processos de iniciação e especialização. Essa divisão aqui é uma divisão clássica, mas a gente conhece também diversos autores que subdividem ainda essas etapas. Pode passar. Então, começando lá no início, né, a gente tem como iniciação aquele primeiro contato com a prática regular orientada. Muito se fala também sobre a prática deliberada, certo? Mas a prática orientada e de forma frequente. Então, o indivíduo estará em processo de iniciação esportiva geral, né, não especificamente em uma modalidade, a partir do momento que ele se engaja em uma modalidade ou uma prática regular. E aí, a gente tem 2 opções, ele se engajar em várias modalidades ou em uma modalidade específica. A gente vai discutir um pouquinho sobre isso. O que é importante que a gente encontra na literatura? Que a atividade desenvolvida, independentemente da modalidade, ela tem que ser lúdica, prazerosa e diversificada. O que isso quer dizer? Se a gente pensar no componente lúdico,
como aquele componente que possibilita a liberdade de ação, o prazer, né, tá envolvido, a diversão, mas principalmente a liberdade do indivíduo ter a autonomia para realizar determinada ação, independentemente do que se tem a pensar sobre o futuro dele, né, visto que ele mesmo vai ser o dono do seu próprio futuro, digamos assim, é uma definição interessante da ludicidade, que tem a ver com a liberdade e com a diversificação. Então, um objetivo crucial da iniciação esportiva é a ampliação do acervo motor. Então, por mais que eu queira pensar que o indivíduo, um exemplo básico, né, que às vezes acontece até quando a gente vê aqui na universidade, o indivíduo, por ser alto, por diversas capacidades físicas lá, tem uma predisposição para alguma modalidade ou para alguma posição específica, e ele chega num treinamento, por exemplo, de voleibol, no momento, né, a primeira prática regular que ele vai ter, e ele já é direcionado para posições específicas, limitando assim o conhecimento do jogo como um todo. Então isso pode ser prejudicial, porque não vai contribuir para a ampliação do acervo motor do indivíduo, né? Nem para o entendimento do jogo, que é uma coisa que a gente vai ver posteriormente. Então, em uma prática, todas as práticas, digamos, na iniciação, de acordo com a literatura atual, deveria ocorrer dessa forma, né? Então, de forma lúdica, prazerosa, e esse prazer está muito envolvido com o engajamento e a manutenção. Cotê mesmo, aqui não está na situação, mas Cotê fala que um dos objetivos principais da iniciação é o engajamento e a manutenção do indivíduo até a idade adulta no esporte. Visto que, nesse momento de iniciação, a gente não precisa definir, ou não é definido ainda, se esse indivíduo vai ser um atleta ou não. Mas, de qualquer forma, aquele momento de iniciação está contribuindo para a formação integral do indivíduo. E, consequentemente, para a formação de atletas. Se eu trabalho com essa ampliação de acervo motor, com certeza isso vai ser diferencial lá na frente. E uma das características que a gente tem visto marcante aí na literatura atual e em diversos estudos sobre o que é importante num processo de iniciação, ou seja, o início lá com a prática regular orientada, seria a experimentação de diferentes modalidades esportivas. O nosso trabalho, né, depois os meninos, a Alba e o Américo vão citar aí, deu um resultado muito interessante com essa experimentação de diferentes modalidades esportivas, porque o que a gente queria saber? A gente já tinha uma base estudada sobre o assunto, e a gente queria saber como será que foi que aconteceu a iniciação, e será que bate a literatura com o que aconteceu na prática com esses indivíduos que estão hoje em alto nível e nas primeiras colocações do ranking, por exemplo, a nível brasileiro? Então, foi isso que a gente queria ver. Então, a gente já pensava que a experimentação de diferentes modalidades esportivas seria algo relevante para o processo de formação. E depois a gente vai ver no nosso resultado algumas coisas que aconteceram bem legais. Desenvolvimento das capacidades coordenativas, como uma das principais funções, e também das habilidades manipulativas locomotoras, né? As habilidades motoras básicas, estabilizadoras. Pode passar. Caminhando aí para a especialização. Então, a gente acredita que a especialização seria aquele momento que o indivíduo, a especialização adequada, normativa, segundo Folha et al., seria aquele momento que o indivíduo, após passar por um processo de iniciação adequado, ou seja, após ter experimentado diferentes modalidades esportivas de forma regular e orientada, após ter vivenciado nessas atividades conhecido, né, essas modalidades como um todo e o acervo motor possível delas, e vivenciado de forma prazerosa e lúdica, ele opte por alguma. Com certeza, essa opção pode vir junto com o indivíduo que está acompanhando ele a longo prazo, ou seja, o técnico, né, pode contribuir ou facilitar, ou, digamos assim, encaminhar para algo que os seus esforços sejam mais reconhecidos. Porém, ainda não é um momento de exclusão. Só voltando uma coisa lá na iniciação, como o objetivo isso que eu acho bem importante que você fala também, o engajamento e a manutenção do indivíduo no processo de treinamento a longo prazo até a fase adulta, independentemente se ele vai ser atleta ou não, é importante que não haja nenhum movimento de exclusão. Então, por exemplo, o indivíduo nunca praticou uma atividade orientada, e aí ele vai participar de um processo onde vai se observar, por exemplo, características físicas, e ele não faz parte dessa característica física. Outra característica,
Então, não é importante que não haja exclusão no momento da iniciação, mas sim inclusão e a atividade prazerosa, lúdica e a amplitude de modalidades ou atividades para que esse indivíduo possa escolher posteriormente. A especialização está ligada à escolha de uma determinada modalidade. Então, é o momento que o indivíduo vai aprofundar seus conhecimentos e capacidades em determinada modalidade. Então, ele vai, por exemplo, para o vôlei de praia, né, optar, junto com o seu técnico e família, a gente vai ver esse apoio depois, e aí sim, digamos, seria o momento dele conhecer esse jogo com mais profundidade. Então, se fosse lá na escola, seria o aprofundamento, aperfeiçoamento do indivíduo naquela modalidade escolhida, certo? Mas ainda visando a preparação a longo prazo. Possui como finalidade a melhoria do desempenho esportivo específico de forma planejada a longo prazo. Então, ainda não é nesse momento, de acordo com a literatura atual, que o indivíduo vai obter os melhores resultados ou, por exemplo, focar somente em uma posição ainda, né? Ele ainda pode, ele deve ainda conhecer o jogo como um todo, para que posteriormente ele possa ser beneficiado a longo prazo. Então, a especialização seria esse momento de preparação para o alto desempenho. E aí, depois, ele decidiria se gostaria de manter o alto desempenho ou ter esse esporte como lazer, por exemplo, né? E aí, o aperfeiçoamento a gente não vai comentar tanto. Por outro lado, vindo negativamente, a gente tem a especialização esportiva precoce. Apesar de na literatura ter batido na tecla já dos aspectos negativos, o que a gente vê na prática é muitos indivíduos que realizam essa prática pensando que com isso os atletas vão ser formados mais rapidamente, ou que a especialização esportiva precoce é necessária para a formação do atleta posteriormente. Então, não há subsídio para confirmar que a especialização precoce é positiva, certo? Da mesma forma que se o indivíduo passa por um processo de especialização precoce, ele pode vir a ser. Mas, de forma geral, o que os estudos têm mostrado é problemas psicológicos, problemas físicos e, o principal, o abandono precoce da carreira. Importante, só para a gente contextualizar um pouquinho da especialização esportiva precoce, é quando não é respeitado o processo de iniciação, certo? Então, não tem a ver com idade também, alguns estudos apontam, mas tem mais a ver com a progressão pedagógica, com o desenvolvimento do indivíduo. Então, por exemplo, exigir força para o indivíduo que ainda não está na fase onde pode ser exigir força. Ou exigir determinadas habilidades, por exemplo, focar em determinado gesto específico, sendo que o indivíduo ainda não conhece o jogo como um todo. Focar em uma posição específica, onde vai limitar o acervo motor dele, porque ele não vai, por exemplo, receber, se fosse um vôlei de quadra, certo? Então, quando o indivíduo pula uma etapa e já vai para a especialização, ou seja, ele não passa por uma normativa da iniciação para a especialização, a gente consegue perceber aspectos da especialização precoce. Então, repetição já específico lá no início, não conhecer nenhuma outra modalidade. Isso, por exemplo, só um exemplo que eu lembrei, acontece até mesmo na universidade. Aí eu vejo muito, os indivíduos geralmente têm um déficit de centrais nos times de quadro, e aí o indivíduo quer começar a participar de um jogo, quer começar a praticar um esporte, nunca praticou direito no ensino médio, etc., nunca teve essa iniciação, e aí ele é forçado a ser o central porque ele é o mais alto da turma, certo? Eu estou dando esse exemplo do central porque eu acabei de ver num curso aqui também com o Rizola, ele comentando da Thaisa, sobre como ela tem todos os fundamentos adequados e elogiando como foi a iniciação dela com uma amplitude de acervo motor. Acho que foi até que ele citou que era no Tijuca Clube, alguma coisa assim, depois ele pode me corrigir. Então, eu achei interessante, eu estou usando esse exemplo central por causa disso. Então, ela se tornou uma atleta que consegue dar um toque legal ou que consegue conhecer o jogo como um todo, até mesmo nas ações de bloqueio, né, perceber as questões de ocupação de quadra, de ocupação de espaço, talvez devido à amplitude motora, ao acervo motor e também esse conhecimento do jogo como um todo. Então, para nós, de acordo com a literatura, a especialização precoce não é adequada, principalmente para a formação integral do indivíduo. Pronto. E aí, indo para a situação onde os dois, né, aí tá as duas bolinhas da iniciação e da especialização, o que a gente tem visto muito hoje é a busca pela autonomia do sujeito e
pela percepção da necessidade do gesto técnico, né? Então, acredito-se muito que no momento de iniciação e especialização, os indivíduos têm que conhecer o jogo através daquilo que ele descobre, né? Então, a situação problema, ela tem que ser dotada de complexidade, assim como o jogo né? E como essa formação a longo prazo é. Então, aquelas, digamos assim, se a gente for pensar em metodologias, tem que existir uma dosagem, digamos, adequada entre aquelas metodologias analíticas, né, onde vai ter só a repetição do gesto técnico, e as metodologias globais situacionais, para que o indivíduo consiga entender o porquê que ele usa determinado gesto e não fique só repetindo um gesto que, a princípio, naquele momento, talvez não faça tanto sentido para ele. Então, as situações problemas são importantes. Pode passar a aula? Para a gente estimular essa autonomia do indivíduo, certo? Então, existe até corrente, né, de esportes coletivos e tudo, que fala que a gente primeiro tem que partir das situações problemas globais, digamos assim, né, para depois ele perceber a necessidade do gesto específico e regras de ações, para vir posteriormente para a fase da especialização. E aí, a gente tem como um ponto crucial nesse processo todo de iniciação e especialização a compreensão dos movimentos e do esporte como um todo. Então, o indivíduo ele tem que entender o porquê que ele executa, né? Então, a gente vê assim, falando-se muito da tática individual ou da ação técnico-tática, né? Então, meio indissociado a parte técnica da tática. Então, é importante que o indivíduo entenda, por exemplo, que o ataque pode ser realizado de 1000 maneiras e, na verdade, quanto mais maneiras ele tiver, isso vai fazer vai ser o diferencial para ele, né, em fases posteriores, caso ele tanto queira jogar no lazer, porque a gente sabe que quanto mais o indivíduo se apropria de algo, mais ele quer ter aquilo como lazer, mas também se ele quiser ser um atleta, né? E batalhar para isso. Então, compreender os movimentos como um todo, considerando também a lógica do jogo e os princípios do jogo. Então, que nem aquela história da baliza, eu só preciso entender se duas para a direita, duas para a esquerda, encaixa. Não, eu tenho que entender por que eu vou para cá e a roda faz ao contrário, e isso sim vai fazer eu fazer uma baliza mais adequada e sem ficar, digamos, robotizado. Então, eu entender a lógica, né? E aí tem os princípios operacionais de ataque e defesa, e tem algumas discussões em relação aos esportes coletivos como um todo, mas também em relação específica ao voleibol, né? Então, ao complexo 1, 2, etc. Então, o indivíduo precisa entender o porquê do gesto, variar esse gesto, e aí sim tomar a decisão de acordo com uma situação. Então, é importante a gente tomar como tática, né, de treino, como método de treino, essas situações, digamos, globais situacionais que possibilitam essa amplitude de conhecimento. Para aí depois a gente, digamos assim, afinando o gesto técnico. Isso a gente viu com a literatura atual, né, grupo. Então, a gente trouxe um pouquinho do que a gente acredita da literatura atual, o que seja importante, né? Então, talvez a partir daí que seja importante, sim, selecionar e definir algum caminho, um direcionamento maior, mas a gente acredita muito que até esse momento, quanto mais indivíduos participando, né, que optem aí pela modalidade a ser praticada na fase de especialização, seja o mais adequado para o desenvolvimento do esporte. Isso que é importante também a prática de lazer, porque aumenta a popularização da modalidade. Agora eu vou passar para a Alba. Obrigado. Obrigada, Ricardo, pelos excelentes esclarecimentos. Agora vamos dar continuidade no nosso processo metodológico do estudo. Nós desenvolvemos um estudo descritivo e quantitativo. A nossa população, englobamos no nosso estudo atletas que foram classificados entre as 16 primeiras colocações do ranking final de duplas masculino e feminino da temporada 2017-2018 do Circuito Brasileiro Open. Nós tentamos investigar dentro dessa população específica, atendendo todos os critérios de inclusão, para que nós pudéssemos aplicar o nosso estudo. Participaram efetivamente do nosso estudo só 23 atletas, sendo 13 do sexo feminino e 10 do sexo masculino, e a nossa amostragem correspondeu a apenas 36% em relação à população total
a gente poderia ter atingido, que seria de 64 atletas, caso tivesse uma adesão de todos. Como nosso instrumento, nós aplicamos um questionário do tipo fechado, que ele abordava aspectos relacionados à trajetória esportiva inicial dos atletas brasileiros de vôlei de praia, que apresentaram um alto nível de desempenho competitivo. Dentro desse questionário, nós elaboramos 15 questões, que tinham uma característica recordatória, e dentro dessas 15 questões, trouxemos diversos aspectos relacionados a fatores que a gente acredita como serem relevantes e que tenham contribuído para esse processo de sucesso no alto rendimento desses atletas. Dessas 15 questões, 10 elas envolviam alguns aspectos gerais que se tratavam em relação à faixa etária de início de especialização desses atletas na modalidade, outras questões que envolviam a participação competitiva, se esses atletas participavam de competições já nessa fase de início de prática da modalidade, questões também que envolveram quais foram as pessoas que influenciaram para que esses atletas iniciassem na modalidade do vôlei de praia, se seja família ou amigos. Outras questões também que envolveram se esses atletas praticaram outras modalidades além do vôlei de praia, que significado essa prática teria para eles, e também abordando algumas características mais predominantes no treinamento. É importante também a gente frisar que esses aspectos que nós abordamos nas questões, eles estão completamente relacionados com os objetivos do nosso estudo. A gente poderia também ter trabalhado alguns aspectos emocionais ou psicológicos, mas como nós nos atemos à questão pedagógica do processo de iniciação e especialização do vôlei de praia, então esses foram os principais aspectos que nós investigamos com os atletas. Aí também teve uma questão relacionada ao aspecto familiar, de que forma a família foi importante e fundamental nesse processo de iniciação da prática do atleta na modalidade. Tivemos 3 questões também que abordavam a relação com que o atleta tinha com o técnico, ou de que maneira esse técnico também influenciou um possível sucesso desses atletas no alto rendimento. E uma questão que envolvia alguns aspectos relevantes de acordo com a percepção dos atletas. Aí aqui nós trouxemos um exemplo de como essas questões foram elaboradas, questões do tipo fechada e de múltipla escolha. Então, da questão 1 até a questão 14 do nosso estudo, o formato foi esse aqui que a gente aplicou, e trouxemos apenas uma diferenciação na última questão do questionário, onde essa questão ela envolvia diversos aspectos que poderiam ter contribuído para que esses atletas tivessem alcançado o alto nível de desempenho esportivo no vôlei de praia, de acordo com a percepção desses atletas. Então, elaboramos uma escala de 1 a 10, onde 1 seria caracterizado como um aspecto menos relevante na percepção do atleta, e 10 seria o número onde o atleta iria considerar como um aspecto que foi mais relevante, preponderante, para que ele tivesse atingido o sucesso no alto rendimento no voleibol de praia. Aqui trouxemos como foi feita a nossa abordagem. A gente estabeleceu um contato com os atletas dentro do critério de inclusão, né, para a participação da nossa pesquisa. Os atletas foram informados sobre os nossos objetivos, sobre o título do nosso trabalho, da nossa pesquisa. Logicamente, depois eles se voluntariaram a participar, porque acharam interessante a temática que a gente estava abordando. Aplicamos Está ouvindo? Oi, Alba. Fugiu um pouco sua voz, mas voltou agora. Pronto. Aplicamos o termo de consentimento livre esclarecido nos atletas que se mostraram disponíveis a participar da pesquisa, e aí logo depois o questionário foi aplicado. É bom também a gente esclarecer que alguns atletas responderam o questionário impresso, presencialmente, e outros atletas que participaram da pesquisa receberam um link via celular para que eles tivessem acesso também à possibilidade de participar do nosso trabalho. Aqui, como análise e tabulação dos dados, nós utilizamos o programa do Microsoft Excel 2013,
E para a caracterização da nossa amostra foi utilizada a análise estatística descritiva de média e desvio padrão e a distribuição de frequência relativa de acordo com os percentuais considerados acima de 50% em que esses atletas responderam às perguntas do nosso questionário. E agora trouxemos aqui como resultados do que nós coletamos, resolvemos amparar toda a nossa discussão e a nossa apresentação dos resultados em cima de 4 eixos, sendo que o eixo 1 seriam os aspectos relacionados ao início da trajetória esportiva desses atletas. O eixo 2 ele vai envolver os aspectos relacionados com a família. No eixo 3, os aspectos relacionados à relação com o técnico. E no eixo 4, as características que foram mais importantes para o alcance e manutenção do alto nível de desempenho competitivo na percepção dos atletas. Então, temos aqui alguns aspectos relacionados à fase de início de trajetória esportiva desses atletas na modalidade do vôlei de praia, onde nós questionamos a eles com quantos anos esses atletas começaram a praticar a modalidade. Então, foi bem representativo que 61% constatou que o início da modalidade ele ocorreu acima dos 16 anos de idade. E também investigamos em que momento esses atletas começaram a se dedicar mais especificamente ao vôlei de praia. E com 78% também começaram a se especializar na modalidade acima dos 16 anos. Isso corrobora com o que a literatura traz, e segundo alguns autores, eles apontam como adequado para o desenvolvimento esportivo a faixa etária de dedicação exclusiva ao esporte acima de 16 anos. Ou seja, esses atletas, a maioria deles, eles não tiveram uma especialização precoce. Eles iniciaram ou se especializaram na modalidade dentro de uma faixa etária ideal e adequada, como o Ricardo bem explicou nos slides anteriores. Outro aspecto também que nós abordamos no questionário em relação ao início da trajetória desses atletas foi se esses atletas eles, praticaram outras modalidades além do vôlei de praia. E 87% respondeu que sim, que eles praticaram outras modalidades além do vôlei de praia, tanto modalidades individuais ou modalidades coletivas. Desse resultado que a gente coletou, 39% dos atletas disseram que eles praticaram mais de 2 modalidades, incluindo modalidades individuais e coletivas. E só para esclarecer um pouquinho também, aqui eu acho que é importante, as modalidades que esses atletas citaram, que eles praticaram além do voleibol de praia, eles trouxeram como modalidade coletiva o vôlei de quadra, o futebol, o basquetebol e o handebol, e algumas das modalidades individuais que esses atletas citaram, que eles também praticaram nessa fase inicial da modalidade, na fase da iniciação esportiva, foi tênis, surf, e chegaram até a citar também a natação. E isso também é importante porque a gente traz esse ponto como relevante no processo de formação do atleta, adequando ao que os autores também falam, com relação à possibilidade do atleta ter a experiência de vivenciar todo o seu repertório motor, todo o seu acervo motor, que isso seja explorado e que ele tenha a possibilidade de escolher qual modalidade que ele se adequa ou que ele percebe que ele tem um desempenho um pouco melhor. E isso, com certeza, foram um dos fatores que favoreceram para que esses atletas que nós pesquisamos conseguissem atingir o alto nível de rendimento na modalidade do voleibol de praia, em função deles terem praticado outras modalidades antes deles se especializarem ou de iniciarem nesse esporte. Nós também abordamos alguns questionamentos relacionados a se esses atletas, na fase inicial deles de participação, se eles tinham vivenciado algumas competições ou se eles não tinham vivenciado competição nenhuma. E 78% relatou que sim, que eles participavam de competições tanto a nível estadual como em nível nacional. E uma pequena parcela, só de 9%, relatou que também participou de competições de nível internacional. Um outro aspecto que nós investigamos foi qual era o principal sentimento que esses atletas tinham ao participar dessas competições. E 65% relatou que se sentiam motivados em estar jogando, em estar competindo. E a gente consegue estabelecer uma relação positiva entre esses dois pontos,
porque eles sentiram um sentimento positivo ao estar jogando e ao estar competindo, diferentemente do que se eles tivessem sentido algum tipo de insegurança ou se sentisse muito pressionado ao estar participando de competições. Isso poderiam ser fatores que tivessem levado ao abandono da prática da modalidade por esses atletas, mas não, se tornou algo extremamente positivo para a continuidade da prática deles, até chegarem ao alto rendimento. Outro aspecto também que nós investigamos estava relacionado a qual elemento esse atleta destacava como predominante nos seus treinos nessa fase da iniciação esportiva. Então, 78% trouxe que a repetição do gesto técnico era o que predominava nos seus treinamentos. Como nós já conseguimos investigar e descobrir que eles tanto iniciaram quanto se especializaram na modalidade acima dos 16 anos, então a gente percebe que essa prática de repetição do gesto técnico ocorreu na fase adequada, na fase ideal, o que a literatura traz também como um momento ideal e específico para que a gente consiga desenvolver e especializar o atleta em uma modalidade única. E também abordamos qual era a principal expectativa que esses atletas tiveram com o vôlei de praia logo no início, né, de sua prática. 75% relataram que eles quiseram ser atletas profissionais, ou seja, é um objetivo que já estava bem definido, bem determinado, e que com certeza eles conseguiram concretizar essa principal expectativa que eles tiveram com a prática da modalidade. Agora eu vou passar a palavra para o Américo dar continuidade na apresentação. Bom, que legal, obrigado, Alba. Bom, nós aqui estamos discutindo, então, falando sobre a trajetória desses atletas que a gente acha então, que deram certo, porque eles estavam entre os 16 primeiros, né, da temporada. Então, agora nós vamos colocar o segundo eixo de discussão, que são os aspectos relacionados ao apoio familiar, né? Quando a gente fala de família nessa questão, a gente não está falando somente de pai e mãe, mas toda uma introdução, toda essa parte parental aí que agrega esse atleta. Dentro desses estudos nossos, nós verificamos que 91% desses atletas tiveram o incentivo dessa família. Esse é um fator bastante relevante. Então, 91%. Sendo que 65%, além do incentivo, eles acompanhavam o atleta. E 26% não acompanhavam, mas incentivavam. E apenas 9% até mesmo desestimulavam a questão da entrada no esporte. Tá? Isso são fatores relevantes, então 91% isso. Então, quando a gente vê que os atletas de alto rendimento, os melhores atletas lá, tiveram esse incentivo, já é uma característica importante para a gente falar dos nossos atletas aqui também. Pode passar, Alba, por favor. Aí nós temos que colocar alguns aspectos positivos e poucos negativos, mas também nós temos aí sobre a família, né? A primeira coisa é a apresentação do esporte. No nosso estudo também verifica essa questão da apresentação do esporte, fala também dos amigos e tal, mas a questão principal foi a apresentação, foi a família na apresentação desse esporte. Outra questão é a orientação à prática. Aí começa a falar um pouquinho sobre o quê? Sobre a relação, tanto família, tanto o treinador, professora, aí comissão. Então, como é que muitas vezes a família não tem essa orientação? Então, quem vai lidar com isso? Então, a questão do treinador. Mas aqui a orientação à prática vai ser colocado também com esse suporte entre família e treinador. Da mesma forma, o suporte emocional. Esse suporte emocional também é tutoriado também pelo treinador, mas colocado muito esse suporte emocional, questão da vitória, da derrota, das metas alcançadas, das metas não alcançadas, da motivação perante a situação, né? E esse encorajamento também. E, por final, lógico que não posso deixar de falar sobre o apoio financeiro, né? Esse apoio financeiro ele vai entrar no aspecto negativo também. Por quê? Esse não apoio financeiro vai ser um aspecto negativo, que ele vai entrar lá no desencorajamento, né? Dentro disso, nós temos os aspectos negativos também.
Exigência excessiva. Então, se não houver exatamente aquela conversa entre treinador e família, pode ser que aconteça uma exigência excessiva para o quê? Resultados ou então para alcançar algo. E essa exigência excessiva pode frustrar o atleta perante a família. Tá? Ou essa exigência excessiva não pode ser também somente ao atleta, pode ser exigência excessiva perante a toda a equipe, por exemplo, da dupla da outra pessoa, desse atleta, ou então da comissão técnica e assim por diante. E, como eu falei antes, o desencorajamento. Esse desencorajamento muitas vezes acontece pela questão financeira, né? Então, olha, meu filho, já está na hora de você trabalhar, já tem que começar a fazer outras coisas. Eu acredito, a gente verificou que houve essa resposta na questão do desencorajamento também. Bom, então fica constatado, né, a relevância desse aspecto no processo de desenvolvimento a longo prazo desses atletas, ok? No terceiro eixo, pode passar. Nós vamos falar, então, os aspectos relacionados à questão do técnico, né? E a relação com esse atleta. E aí nós vemos que 91% tiveram uma boa relação com o técnico. Ela foi subdividida que 65%, além da boa relação com o técnico no ambiente esportivo, nós tivemos também fora desse ambiente esportivo. Então, olha a importância desse treinador perante toda essa questão do ambiente, não somente esportivo, mas também fora. 26% colocaram que foi boa, porém limitada somente ao ambiente esportivo. E 9% tiveram uma relação ruim mesmo, com o treinador de base. Isso nos chamou a atenção também, que teve uma 9% aí. Pode passar, Alvin. Então, outra característica que nós pesquisamos foi a influência que esse técnico teve na carreira do atleta. E aí vem uma questão muito importante. 100% colocou que influenciou. Negativamente ou positivamente, mas que influenciou. E aí nós temos ali 57% falou que influenciou positivamente, né? 39% colocou que tanto positivamente, tanto negativamente. E 4% colocou que influenciou apenas negativamente. Também isso nos chamou a atenção, que teve... E não existiu alguém que falou assim, não influenciou nada. Não. É por isso que eu coloquei essa grande questão, que fica explícito, então, aí que houve uma influência. Então, é explícito a partir dos dados que nós colocamos aí, a relevância do técnico na parte inicial de formação dos atletas. E bem como o bom relacionamento com o técnico, assim como a possibilidade da aproximação de diálogo do técnico, que pode contribuir, sim, para esse alcance do alto rendimento. Pode passar, Alba. Bom, a terceira questão, o quarto eixo, na verdade, nós colocamos uma percepção do atleta. A Alba explicou aí, mas eu vou falar novamente. Nós temos aí no nosso questionário, foi colocado, e eles tiveram de atribuir os aspectos relevantes e colocar uma escala de 1 a 10, com 1 menos relevante e 10 o mais relevante. Tá? E eles colocaram todos esses aspectos, sendo que não poderiam repetir nota. Então, por exemplo, se eu coloquei 10 para a questão de atributos físicos, características pessoais, ele não poderia colocar 10 para outra questão. E nós vimos, então, a seguinte questão. A principal questão colocada pelos atletas, que teve 177 pontos, quer dizer, a gente juntou a pontuação de todos os atletas e viu qual foi a mais relevante. Dentro da percepção desse atleta, o atributo físico, como características pessoais, como foco, autodeterminação e disciplina, ela vem como o fator predominante para a percepção desse atleta que, desde a base, para ele chegar nesse alto rendimento aí. Isso bate muito com uma informação que foi colocada lá atrás, né? Que a gente colocou que quando ele entra, ele já entra numa parte, já, na maioria das vezes, com 16 anos ou mais,
como foco objetivo individual a questão de chegar ao alto rendimento, então já começa a ser sua especialização, ele, então, 65% já objetivaram a se tornar um profissional. Então, isso recai exatamente em como ele enxerga esse atributo pessoal, tá? O segundo mais votado, no caso, foi o apoio da família. Isso bem discutido, aqui já falado perante desse apoio, o quanto foi importante para eles alcançarem e almejarem estar num lugar melhor. Uma terceira questão, eu acho que, na verdade, o terceiro, quarto e quinto item que foram mais votados tem muito a ver com o técnico. Então, por exemplo, a participação em competição. Quem proporciona a competição para o atleta? São os técnicos. Através das suas parcerias, com a gestão, da onde ele está, ele proporciona. Então, o técnico, sabendo dessa importância, ele tem que promover realmente competições para que ele se baseie dentro das competições os seus progressos e tentando colocar dentro dessa questão não um ênfase muito grande somente à vitória, mas balizando os seus treinamentos perante essas competições. Logicamente, isso vai acarretar onde? Nas características de treinamento. E, automaticamente, essa característica do técnico vai ter uma relação com ele, com esse atleta, e essa percepção dele vai aumentar cada vez mais dentro da característica desse atleta. Chama atenção aqui, nós temos... Vocês estão me escutando? Estão escutando? Então? Ok. Então, chama atenção aqui uma outra característica. A percepção dos atletas perante a questão da participação em outras modalidades. Eles colocaram isso como um item que teve menor votação, teve 75 pontos. Então, essa percepção do atleta, que ele ganhou um repertório motor perante as outras atividades, ela é baixa. Mas, contudo, no nosso próprio estudo, em vários outros estudos, colocam que essa formação variada do esporte coloca, sim, esse atleta no rumo ao alto rendimento, ok? Pode passar, Albin. Bom, dentro das considerações finais nós colocamos alguns fatores que realmente contribuíram para o desenvolvimento bem-sucedido desses atletas no vôlei de praia. Para isso, a gente colocou aqueles que tiveram como característica que tiveram acima de 50% da frequência. Então, a gente colocou aqui. A primeira questão foi, então, a prática de diversas modalidades esportivas, como eu falei, mas isso não é característico, o atleta não percebe isso, mas isso em qualquer estudo, em vários estudos estão sendo colocados a importância. Aqui nós colocamos que a prática variada foi de 87% dos atletas tiveram práticas variadas. Outra questão foi o início à dedicação exclusiva acima dos 16 anos. Lógico, tem uma correlação também com o início de quando ele começa, né? Que aqui começou, a maioria dos atletas começaram após 16 anos. Mas isso também não descaracteriza que a iniciação e a dedicação exclusiva acima dos 16 anos foi de 61%. A participação em campeonatos foi outro fator relevante, onde 87% dos atletas colocou isso como relevante. Pode passar. A repetição dos gestos técnicos, visto também que com a idade de 16 anos acima, isso já tem um fator predominante dentro do treinamento, né? Dessa questão do treinamento para o atleta. Pode passar, Aldo. A vontade de se tornar um atleta, como eu já coloquei para vocês, essa vontade foi colocada de 65% já na fase inicial, quando ele começou, né? A boa relação com o técnico e o último, o apoio familiar, desculpa, eu estava esquecendo aqui, o apoio familiar, constatado em 91%, a boa relação com o técnico também, 91%, e essa relação e a percepção dos atletas aos atributos pessoais foram determinantes para eles, nesse caso aí. Bom,
Nós tentamos fazer esse estudo retrospectivo, colocando nessa fase de iniciação até ele chegou no alto rendimento, e o que eles perceberam, então, disso. Esse foi o nosso trabalho, espero que tenha sido bem passado. Obrigado. No grupo, não é? Eu queria fazer umas ponderações ao trabalho de vocês. Ok? Primeiro, vocês colocam sobre o trabalho de vocês voltado para o desenvolvimento motor. A gente sabe também que tem o desenvolvimento psíquico, que é super importante nesse aspecto, né? Também a aplicação das metodologias que vocês abordaram também, que é super importante, né? Às vezes a gente tem conhecimento da fase do desenvolvimento motor da criança ou do adolescente, mas a gente não sabe aplicar metodologias adequadas àquilo. E vocês abordaram aí excelente ponto que vocês colocaram como viés nesse trabalho. Né? E a gente sabe também, por exemplo, que as fases de desenvolvimento motor, né? A fase de desenvolvimento motor reflexiva, rudimentar, não é? A fundamental e a especializada. Onde vocês se apegaram? Na fase especializada. Não é isso? E aí vocês colocaram algumas situações de alguns atletas que iniciaram, que a gente sabe que a fase especializada, ela vai estar ali entre 7 e 14 anos. E vocês colocaram que muitos, 16. Há também isso, não é? Alguns vão até 16 anos. Né? As pesquisas e muitos artigos mostram isso. Né? Mas será que isso não aconteceu porque esse atleta ele teve um bom trabalho na fase fundamental, que para mim é a de mais importância, não é? E aí ele daria para qualquer esporte, entendeu? Tanto que ele praticou vários esportes, não é? Porque às vezes ele pratica um só e não consegue bem. Mas esses meninos que têm um bom desenvolvimento nas suas capacidades motoras durante a fase fundamental, eles são chamados para vários esportes, porque eles se destacam por ter essa riqueza motora bem trabalhada durante essa fase do seu desenvolvimento. Né? Um outro aspecto que eu quero colocar no trabalho de vocês é quanto vocês se prenderam a essa parte do desenvolvimento especializado. Né? O quanto vocês prenderam. Porque é o que ocorre realmente no voleibol de praia. Eu conheço alguns atletas de alto rendimento, eu posso citar aqui para vocês que eu conheço mais profundamente 2 atletas. Hoje, um atleta olímpico, o Álvaro Filho, que jogou futebol até os 15 anos. Ele não jogou vôlei. Né? Uhum. Ricardo jogou futebol até os 16 anos, não jogou vôlei. Ricardo começou no vôlei aos 17 anos. Então, quer dizer, essas experiências que ele teve para a riqueza do desenvolvimento motor deles foi super importante, né, para o que eles se tornaram. Mas não foi o voleibol em si. Por isso que a gente tem falado nos cursos de nível 1, que a gente tem falado sempre isso. A gente vai falar de tudo aqui, até de voleibol. Né? Até de voleibol. Porque o nível 1 ele tem que estudar muito esses aspectos metodológicos de ensino no esporte, não é? Entender o desenvolvimento psíquico, motor da criança e do adolescente. Não é? Então, eram esses aspectos, e eu achei super interessante o trabalho de vocês, que vocês abordaram os 2 lados, o desenvolvimento motor, né, e a aplicação metodológica da pedagogia para o esporte. Né? A gente vai ver aí, vocês fizeram os cursos, vocês lembram que eu falo lá de Vygotsky, de Libânio, de Ausubel, né? Falo todas essas pessoas, porque eu vejo de suma importância para isso. Né? Mas eu tenho algumas perguntas aqui do público, das pessoas que estão acompanhando. E já quero parabenizar aqui o pessoal da associação, da Associação de Técnicos de Voleibol de Praia, que estão aqui com todo o gás. Né? Então, quero parabenizar. Já é uma nova iniciativa desses técnicos, não só estudando, mas se unindo em prol do voleibol de praia. Não é? Isso é fundamental. Certo? Isso é uma riqueza que a gente está construindo. A gente não, vocês estão construindo. Né? E disso está surgindo o debate de conhecimento. Né? Então, eu não posso deixar de falar aqui de Berê, que está sempre aqui conosco, né?
e ele fala, a pergunta de Berê é o seguinte: os resultados cobrados não provocam a especialização? Porque muita gente falou antes que existem vários artigos, vários livros falando dessa especialização precoce, que é errada, tudo, né? Mas as pessoas acabam que caem nela. Seria para manter o emprego? Isso que Berê quer colocar, né? Roberto Elias também, Roberto Elias fala sobre a influência dos parentes. É uma outra pergunta. Eu vou citar aqui algumas para vocês e depois vocês debatem. Lorival pede para produzir uma coletânea, né? Isso aí já é para a CBV e eu acho super importante. A CBV produzir uma coletânea desses trabalhos que estão sendo produzidos, né? E até publicar isso, que seria muito bom para o desenvolvimento de todo mundo, né? O Hudson fala sobre, se vocês identificaram que não está no estudo de vocês, eu acho que seria um outro estudo, qual o índice de evasão de atletas no voleibol de praia, né? Roberto Elias também pergunta sobre que tipo de competições vocês sugeriam para essas categorias abaixo de 16 anos. Até uma vez eu já conversei sobre isso, é muito importante. Renato fala sobre o comportamento dos pais. Às vezes os pais interferem muito no trabalho de vocês que trabalham na base, né? Os pais ficam cobrando, né? Ficam querendo interferir no trabalho de vocês, né? E isso às vezes é mexendo com o lado emocional do filho, isso atrapalha até vocês. Eu conheço muitos técnicos, vocês principalmente, de chegar lá e pedir ao pai que se acalmem, né? Que está atrapalhando um pouco, né? Ele vê isso como um fator negativo. E Celso, né? Fala aqui sobre Celso de Espírito Santo, né? O professor Celso fala sobre a especialização de aprendizagem, né? É justamente essa cobrança, tudo, essa especialização tem feito muita coisa. Mas um dos aspectos que todo mundo aqui traz que é fundamental para se ensinar é uma avaliação, e nessa avaliação, quando a gente fala lá nos processos de aprendizagem, os processos de ensino, os processos metodológicos de ensino, a gente tem que falar da parte conceitual, procedimental e atitudinal, não é isso? A gente sempre tem que falar sobre isso e tem falado para vocês. Porque às vezes você quer ensinar uma coisa àquela criança que o meio social dela não aceita aquilo. Então você tem que identificar qual o aspecto social que vai se adequar àquela criança. E aí você vai levá-lo para um lado global, ou um lado de jogos desafiadores, ou é claro, nunca para um lado analítico, mais na frente para o lado analítico, né? Então eram esses aspectos, né, que eu queria colocar para vocês. Não sei se vocês anotaram, mas eu acho que está muito voltado por isso, pela especialização precoce, que a gente sabe, que todos os profissionais de educação física sabem, mas que acontece, né? Continua acontecendo, né? Eu dei uma palestra uma vez para o pessoal do futebol de salão e eu fui falar sobre isso, né? Eu tenho feito um estudo de genética sobre a identificação da melhor genética para os atletas de voleibol de praia, né? A gente fez um apanhado dos atletas de alto rendimento e identificou, por exemplo, através do ACTN3, que esses atletas têm uma linha que apresenta que não é igual a do voleibol de quadra. O voleibol de quadra é RR, né, e do voleibol de praia é RX. Né? Então, algumas coisas que a gente tem que estudar para começar a transferir para esses alunos. Mas, passo a palavra a vocês. Né? Começar? Vamos. Obrigado, professor Rossini, por tudo. E, que nem eu falo, gratidão mesmo de estar aqui, aprendendo sempre. Só comentando uma coisa que você comentou lá, para mim foi muito legal perceber que realmente muito do que a gente viu aí no resultado nosso bateu com a literatura, né? Principalmente no que diz respeito a essa iniciação variada. Então, quando a gente pensa na especialização precoce, ela não foi positiva. Que nem eu estava comentando com o grupo. Pode ser que aquele indivíduo que se especializou precoce virou um atleta profissional, mas não há evidências que isso seja a prática adequada e, com certeza, isso contribui muito mais para o abandono do que não só para o abandono, né, mas para outras déficits aí, psicológicos, fisiológicos, etc. E em relação ao índice de abandono, né, acho que a gente não viu isso, mas eu acho que pode estar muito ligado à questão financeira também,
Eu fiz um estudo aí sobre abandono antes disso, mas não especificamente do vôlei de praia. E o que eu ia falar da especialização em si, que foi a pergunta, eu acredito sim que muitos profissionais ainda acreditam, mesmo talvez por não conhecer ou diante das evidências, mesmo assim ainda acreditam que o indivíduo tem que se especializar precocemente, ou seja, tem que, digamos, pular essa fase aí do desenvolvimento motor adequado, né? E alguns sim fazem isso em relação à manutenção do emprego. Só que nem, eu acho que o Américo pode comentar da questão dos pais depois, mas igual a relação que, digamos assim, os técnicos deveriam ter com os pais em relação à orientação, eu não sei, ainda mais na praia, eu não sei, né, Alba? Acho que a Alba até pode falar melhor. Eu não sei se a questão do trazer os títulos é tão importante para o sustento de uma escolinha, alguma coisa assim, né, Alba? Eu não sei se isso... Acho que é importante. Acho que é importante, contribui sim nesse processo, mas também não pode ser o fator primordial e único, né? Para a manutenção do desenvolvimento desse trabalho. Mas eu acho que é importante, sim, faz parte do processo. Dentro isso já, tanto dentro do contexto literal, aí, tanto da questão da prática, o que mais chama atenção pela questão da especialização precoce é a busca realmente pelo resultado precoce também, né? Às vezes colocamos aí, tem certos professores que realmente, como para ter um marketing dentro da sua escolinha, né, dentro da sua escola, dentro da sua prefeitura, qualquer coisa, colocam isso como principal, não vendo exatamente a trajetória a longo prazo, né, ver a curto prazo. E essa questão ela é relevante perante o que acontece com vários atletas que depois desistem exatamente pela grande pressão que acontece. Isso já relatado por diversos atletas de alto e altíssimo rendimento, né? Nós temos aqui o nadador, agora esqueci o nome dele, que no seu auge, nadador brasileiro, no seu auge, ele desistiu, ele parou. Por que aconteceu isso? Ele já falou várias vezes pela essa questão da pressão, que estava desde o começo, desde os 10 anos, apenas nadando, né? Então, essa relação da especialização precoce vem muito pela questão da desistência futura. Quando você pensa em longo prazo, pensa exatamente no caminho qual nós falamos aqui. Nós pesquisamos os que estão no topo do Brasil. Então, o que realmente aconteceu com essas pessoas para elas estarem lá, né? Isso são fatores determinantes. Lógico que, como falou, tem diversos outros fatores que poderíamos ter estudado, a questão psíquica e outros determinantes, porém, isso já é uma trajetória notória que podemos estar colocando, não somente para nós no vôlei de praia, mas para toda a questão da gestão esportiva, né? Como o professor Rossini falou, lá no curso nível 1, né? Ele até fala de vôlei de praia, né? Até fala do vôlei de praia, mas precisa muito mais do que isso, muito mais do que o vôlei de praia. A gente precisa de um repertório motor, um repertório social, um repertório psíquico, várias questões que nós precisamos realmente aguçar nesse atleta. E exatamente isso é uma trajetória campeã. Uma coisa que eu acho interessante também e a especialização precoce, ela não só contribui, digamos assim, com o abandono precoce, né, o que pode ser até negativo, por exemplo, por um próprio técnico, né, ou por um próprio CT de vôlei de praia, mas ela também pode prejudicar o desenvolvimento desse indivíduo, pode vir a faltar subsídios futuros, né? Por mais que esse atleta se torne mesmo um profissional, pode ser que ele não seja o melhor, ou não alcance seu ápice, a uma falha ocorrida lá no início, devido a essa busca rápida de resultado a curto prazo, né? E a questão da família, que nem o Américo falou, acho que tem muito a ver com os aspectos positivos e negativos, né? E com certeza, né, tem aquela tríade lá, o técnico, uma função primordial do técnico na iniciação, e que a gente viu aqui também com o apoio familiar é importante, é também orientar os pais em relação ao processo. Então, o contato do técnico com os pais
é essencial, visto que o apoio é importante, mas tem a cobrança excessiva. Digamos, todos têm que entender que o treinamento é a longo prazo, né? Gente, eu vou passar aqui mais uma rodada de pergunta para vocês. Não é? Karen fala sobre expor a realidade de cada região. É um momento interessante, Carly, para depois a gente fazer um debate sobre isso. 3 professores de cada região expor a realidade de cada região, como está sendo trabalhada essa prática da iniciação esportiva em sua região. Isso é super interessante para que a gente tenha um conhecimento mais global do que acontece no Brasil, né? Raulzinei, ele fala sobre, a gente tem que discutir muito sobre desenvolvimento humano para essas categorias de base, né? Importante, Raulzinei, isso, discutir o desenvolvimento humano, né? Cristiane fala sobre a disponibilidade desse material para todo mundo, a CBV vai disponibilizar, segundo eles já me passaram, vai disponibilizar. E Cássia fala uma coisa bem interessante aqui para vocês responderem, né? Cássia fala, vocês não acham que também existe uma pressão dos técnicos contra outros técnicos, né? Existe essa falta de ética que um técnico fica pressionando em termos de criticar o trabalho do outro técnico. Isso é a posição de Cássia, né, em relação a isso, né? E vocês acham que isso acontece mesmo nas categorias de base? Às vezes acontece, professor, depende da conduta ética de determinados profissionais. É lógico que isso não é positivo, não é sadio, né? Acredito que se a modalidade conseguir trabalhar unida, todo mundo pensando no mesmo propósito, valorizando e reconhecendo o trabalho do outro, a gente vai ter muito mais ganhos do que se ficar colocando determinadas questões em voga, né? Em evidência. É triste, às vezes, determinadas situações acontecerem, mas a gente não pode nos deixar abater e permitir que essas coisas aconteçam. A gente tem que valorizar o contrário, valorizar o trabalho mútuo, o trabalho em conjunto, em equipe, e a troca de relação, né, de experiências, que eu acho que isso é fundamental para contribuir para o trabalho dos nossos colegas e desenvolvimento da modalidade também. Isso, Alba, porque muitas vezes acontece, segundo Cássia está colocando aqui, é que o professor está fazendo o seu trabalho certinho lá, fazendo desenvolvimento global, de maneira lúdica. Aí tem um outro professor que faz especialização. Quando tem os torneios, esse professor ganha daquele, mesmo fazendo um trabalho de especialização precoce, não é? E coloca para os amigos lá, os amiguinhos, os alunos, que a equipe dele é melhor. E aquela professora ou aquele professor não está trabalhando correto. Onde a gente sabe, quem estuda, né, os profissionais de educação física, sabe que talvez aquele professor não esteja ganhando, mas está trabalhando, provavelmente esteja trabalhando correto, não é? Então, é boa essa colocação de Cássia, que isso realmente acontece, essa falta de ética, né? E às vezes acontece muito esse caso do precoce, ele é campeão, mas ele nunca consegue ser campeão mais na frente, né? Vocês citaram aí o caso da natação, mas isso tem em todos os esportes, como foi citado já anteriormente, né? Então, isso também é uma coisa que tem que ser colocada. Um outro aspecto que eu queria colocar para vocês é sobre se vocês acham que deveria ter um estudo, certo? Como vocês veem a importância de um estudo também por fase de desenvolvimento. Hoje a gente já sabe que tem muitas escolinhas de voleibol de quadra, de voleibol de praia, né? Principalmente voleibol de praia. E como está sendo trabalhado nisso, por exemplo, na primeira fase, né? Que se trabalha, né? Que é a fase fundamental, ou na fase especializada, né? Para que a gente pudesse ter um retrato de como se está trabalhando isso, né? Porque vocês conseguiram montar um retrato de como esses atletas chegaram lá no alto rendimento, não é? E vocês conseguiram vendo que eles, como é por que eles passaram, não é? Mas alguém colocou aí, acho que foi Roberto Elias, sobre a evasão. Então, esses que tiveram a especialização precoce, né? Era interessante um estudo nesse sentido, para saber dessas evasões, será que não está muito relacionado, né, a essa especialização precoce, a cobrança dos técnicos, a cobrança dos familiares? Não é isso? Acho que seria um excelente estudo com esses atletas que estão hoje e eles falarem, por exemplo, que só eles vão poder reportar com quem eles começaram e quantos continuaram. Né? Você tinha lá no seu centro de treinamento
quantas pessoas? Vamos supor que ele diga lá, nós tínhamos 15 atletas. Quantos continuaram? Não é? Então... E pesquisar em razão, né? Né? E pesquisar a razão disso aí. Aham. Você foi falando, eu até pensei de duas formas. Desse jeito que o senhor falou mesmo, de pesquisar a evasão dos CTs, né? E também com atletas que talvez aí ganharam essas competições em categorias de base e que abandonaram, para a gente tentar ver qual que é o motivo também, qual que é a razão que levou eles a abandonar. É bom. Só que nessa categoria de base, vocês teriam que ver bem mais embaixo. Abaixo Uhum. do 16, O início mesmo, que saíram mesmo. Né? Porque quando eles estão nessa sub-19, eles já estão com um voleibol bem intrínseco dentro do seu pensamento, de querer ser um atleta profissional, né? Eles estão com isso muito forte, né? Porque eles já passaram por várias peneiras, né? E conseguiram sobreviver a todas essas peneiras. Gente, vocês querem abordar mais alguma coisa sobre... Você falou sobre a questão das escolinhas, né, em cada região, e colocar a situação em cada região. Acho que eu sou do estado de São Paulo, o estado de São Paulo ainda está engatinhando nessa formação, né? Nós temos aqui, como você falou, que teve a Comissão Nacional de Treinadores, nós também estamos tendo a questão do estadual, nós estamos nos mobilizando perante isso. E, realmente, quando a gente começa a verificar os núcleos de iniciação, verifica-se muito pouco núcleo. Até uma das questões que nós levantamos, né, realmente, como é que eu vou ter núcleos de competição? Aonde? Se eu tiver competições, né? Então, eu vou ter núcleos se eu tiver competição. Se eu não tenho competição, não tem núcleo. E aí fica o contrário. Aí, por exemplo, o governo do estado fala, não vai ter vôlei de praia, porque não tem competidor. Mas espera um pouquinho, para ter competidor eu preciso ter a coisa. Então, o estado de São Paulo, em relação, eu acho que a maioria do estado do Brasil ainda está engatinhando nessa parte perante, por exemplo, o Nordeste ou o Rio, que tem sub-15, sub-13 aí nas suas competições. Aqui custa ter sub-17. Então, isso se a gente pegar lá, dentro do fator que nós falamos, que foi um dos fatores predominantes, foi a competição para ele chegar no alto rendimento, exatamente a gente já tem um furo aqui, que são as questões das competições, para eu conseguir um atleta de alto rendimento. Ótimo, ótimo, Américo. Eu acho que há uns 20 anos, estava ministrando o curso, acho que mais uns 20 a 15 anos, sei lá, estava ministrando um curso no Rio, lá e tive a oportunidade nesse curso de estar presente. Os alunos do curso, muitos tinham escolinhas no Rio de Janeiro. Acho que na época eles tinham mais de 20 escolinhas no Rio de Janeiro, só de voleibol de praia, e tinha um patrocinador. A maioria era patrocinada vou até falar aqui, a Matilian. E a gente, no momento, eu fiz a sugestão de que fizessem torneios em escolinhas limitando os tipos de fundamentos na escolinha, né? E até foi bem aceito por eles, né? Acho que Betinho, Roberto Bocha estava bem à frente, Karina, eu acho que, não sei se Jaqueline estava também. E aí houve essa sugestão. O que é que vocês acham disso? De, por exemplo, nas categorias abaixo de 16 anos, campeonatos com regras especiais. Qual o posicionamento de vocês em relação a isso? Eu concordo plenamente com esse posicionamento, até para que a gente consiga proporcionar a esses jovens a prática, mas não exigindo um desempenho qualificado ou um gestual técnico perfeito, como a gente encontrou esse tipo de resultado no nosso trabalho, traz isso em voga, no sentido, por exemplo, a categoria sub-15 ou uma categoria sub-13, a gente não ser tão rigoroso com relação à cobrança técnica dos fundamentos, como, por exemplo, a execução de 2 toques e condução, permitir com que esse jovem vivencie a modalidade, que ele tenha essa experiência, que ele desenvolva outros aspectos que são relevantes, como a questão emocional, a leitura de jogo, a análise de jogo,
e não ser tão rigoroso com relação a essas questões das regras, até adaptando a questão de altura de rede e tudo. Acho que a gente iria proporcionar uma prática mais saudável e com menos fatores estressantes negativos, como determinantes em relação à pressão, ou com que o atleta não se sentisse confortáveis ou motivados a estarem vivenciando essas competições nas categorias abaixo dos 16 anos. Né? Isso, perfeito, Roberto. E eu acho também muito interessante, não só na regra, mas também no modelo, né? Se vão ser jogos de duplas fixas, por exemplo, ou jogos... a competição vai ter mais de um jogo, não necessariamente sendo no modelo, né? No formato do campeonato adulto, né? Quanto mais jogo, mais legal. Se puder variar as duplas, legal também, Isso. né? Redução de testes, que às além vezes... das regras. eles não estão até com um nível de condicionamento físico adequado para jogar 2 ou até 3 sets, então fazer realmente esses ajustes que eu acho que iria adequar um pouquinho mais a essa faixa etária, né? Porque a minha preocupação é justamente essa parte da formação geral que o voleibol de praia exige em todas as modalidades, mas algumas, né, em termos de fundamentos, você consegue esconder. A gente vê isso muito no voleibol indoor, os atletas... Caiu de repente? Foi, deu uma queda de energia aqui, caiu tudo, né? Que saiu até... Oi. E no voleibol de quadra consegue, mas na praia não consegue. Então seria interessante a gente começar a pensar nessas categorias mais de base, abaixo de 16 anos, algumas regras adaptadas, para que não seja favorecido aquele atleta precoce, né? Aquele atleta que chega lá porque tem um desenvolvimento precoce e ganha de todo mundo. Não é porque ele tem um saque forte, porque ele tem... Né? A gente vê, às vezes, no voleibol indoor isso. Um atleta só ganha o jogo de todo mundo, porque ele saca forte, porque ele ataca forte. Não é? E aí a gente pega... a gente vai ver que esse atleta ele teve um desenvolvimento motor e um desenvolvimento físico precoce, e por isso ele leva vantagem. Quando os outros desenvolverem, não vai acontecer isso. Mas eu coloco para vocês uma última pergunta. A gente tem brigado muito pelo técnico de voleibol de praia no banco, não é? O movimento dos técnicos em relação a isso. O que vocês acham para a formação do atleta? O técnico no banco ou o técnico apenas acompanhando? Bom, nós podemos entrar numa discussão muito relevante na questão da autonomia, né? O técnico não estando no banco, a autonomia perante as situações, problemas que nós podemos ter. Porém, essa autonomia ela tem que ser criada perante situações, problemas no treinamento. E como o técnico tem essa problemática de, por exemplo, não poder falar durante o rally, durante o rally mesmo, eles podem ser questionados durante o rally a pensar em algo diferente. E isso busca também a autonomia. Então, tem um lado positivo, que realmente colabora perante as ações do jogo, a visualização do jogo, mas também pode na questão de diminuir a autonomia. Então, tem os dois lados, assim eu penso, mas eu penso muito mais do lado positivo de ajudar aos atletas do que do lado negativo de tirar a autonomia desses atletas. Eu fiz essa minha pergunta porque a gente tem visto a situação que os técnicos têm tratado as garotos como robôs, né? E eu tenho visto muito isso e tenho me preocupado no sentido do seguinte, na minha opinião, eu acho que categoria maior, técnico é essencial, porque vai ter muita mexida tática, né? Mas categoria menor, eu acho que a construção dessa autonomia nos treinos, né? E chegar, é claro que o técnico vai estar lá acompanhando o seu atleta, mas se ele deixar o atleta, eu digo abaixo de 16 anos, abaixo de 15 anos, né? Ter essa autonomia vai servir muito para a sua formação para o voleibol de praia futuro, não é? Gente, o nosso horário era até 9h30, está 9h37, não é? Vigílio está aí, não sei se Vigílio está escutando, Vigílio. Posso falar um pouquinho, Rocinho? Oi, Márcio, só um instantinho. Eu tô sim, Rocinho. Tô escutando tudo aqui, viu? Se você quiser... Hoje eu tô quietinho. Eu tô vendo que você tá bem quieto. Mas é isso. Mas distribua a sua riqueza de conhecimento e experiência aí no
voleibol de praia, né? Que eu sei que você tem uma vivência muito boa, né? Eu tenho falado sempre isso, sabe, Vigílio? Nessa autonomia que tem que ser construída na formação do atleta de voleibol de praia, que é fundamental, não é? E às vezes eu tenho visto muitos técnicos pressionando os atletas e não deixando os atletas pensar. E quando eles chegam lá na categoria adulto, eles não são acostumados a... Que até eu tenho mostrado sempre que nos cursos que é a metodologia anglo-saxônica, que ele deixa o atleta desenvolver, né, o seu próprio conceito de como resolver os problemas e não ele entregar pronto a isso, né? E aí eu tenho outro ponto, Vigília, que eu tenho pensado nessas categorias. Eu sei que a CBV não faz essa categoria mais embaixo mesmo, né? 15 anos, 13. Mas se a CBV poderia incentivar a que tivesse técnicas modificadas para evitar com que alguns atletas que podem ser, por exemplo, bons atletas no futuro, desistam porque tem um atleta lá precoce, né, que teve um desenvolvimento precoce, que a gente sabe que às vezes tem um menino de 13 anos que já está com todo formado, né, que ganha de todo mundo, mas que no futuro não vai servir à confederação, ao vôlei brasileiro. E tem aquele atleta que não desenvolveu, que vai desenvolver mais tarde, né? A gente pode citar o caso, por exemplo, de alguns atletas que quando era da categoria de 13, 14 anos, eram péssimos atletas, porque estavam naquele estirão, né? E continuaram e chegaram à seleção brasileira. E outros que desistiram. Quantos não desistiram por isso, né? É verdade. São situações que a gente, ela acaba fazendo parte do cotidiano da vida da gente nesses aspectos que a gente encontra pelo vôlei de praia, por esse Brasil afora. A gente vê muito isso. A gente vê também, por exemplo, é claro que a gente muitas vezes gostaria que tudo fosse visto com visão de futuro. Quando eu falo com visão de futuro, porque a gente tem que entender sempre que o nosso voleibol ele é de rendimento, porque nós somos confederações que vêm das federações que trabalham com o rendimento, né? Então, muitas vezes a gente percebe, tá? Eu sou um cara que eu acho que a gente nunca deve deixar o talento de lado em detrimento só de altura. Mas a gente, muitas vezes, vai para campeonatos e a gente percebe hoje que muitas pessoas vão a campeonatos brasileiros com atletas que sabem realmente que também não terão futuro, né? Mas por quê? Porque é importante para o técnico aquele atleta ganhar aquela competição, que ele chega no estado dele e diz, eu ganhei um campeonato brasileiro, com isso ele está colocando o trabalho dele em evidência, aquele atleta também pode ganhar determinadas bolsas dentro do seu estado, que eu acho que tem bolsas que auxiliam também nessas condições, né? Mas quando a gente olha para a visão de futuro, a gente às vezes está muito limitado, entendeu? Por quê? Porque aquele atleta que na realidade que a gente entende que tem uma dificuldade maior pelo tamanho, pela altura, mas lá na frente esse atleta vai ser muito mais útil, né, do que determinados atletas que a gente vê jogando hoje em determinadas competições. Mas a gente nunca pode também deixar o talento de lado, né? Então, a gente passa por tantas situações diferenciadas que eu acho que isso merece um debate gigantesco, entendeu? Em todos os níveis, né? Porque o que a gente entende cada vez mais é que a gente é carente de competição, né? Então, o que eu sinto muito hoje no Brasil é como se todo o Brasil vivesse pensando em jogar os campeonatos que a Confederação Brasileira de Voleibol hoje faz. Ou seja, e aí se a gente for para essa realidade é muito pouco, porque a gente tem um sub-17, né? A gente tem 3 sub-19 e a gente tem os 4 sub-21. Mas isso é muito pouco para um garoto de 20 anos jogar 4 competições no ano. Entendeu? E a gente sente o quê? Que está faltando mais nos nossos estados fazer aquelas competições mesmo dentro do estado que antigamente a gente sabia que tinha rivalidades saudáveis ali dentro, seja ela colegial ou seja ela federativa, né, pelo sistema federativo, não importa. O que eu sinto falta hoje é de competição, porque todo mundo treina, treinar é muito bom, mas a gente treina para competir. A gente treina para jogar e é ali que a gente aprende, porque ali vem a pressão, ali vem a adversidade, ali vem o desafio, né? Então, se eu não tiver isso, né, cada vez também fica mais difícil esse meu desenvolvimento. Então, eu sinto muito falta disso.
quando você falou de categoria menor ainda, eu me lembro da primeira luta da gente com o Comitê Olímpico do Brasil, que o vôlei de praia ele não estava nos Jogos Escolares. Nós conseguimos no 15 a 17. Eu já não sei nem, aí até é bom todos nós aqui nos unirmos e até pensarmos nisso. Será que já está na hora da gente mesmo começar dentro dos nossos estados um trabalho para a gente começar a inserir no 12 a 14? Aí fica essa pergunta para vocês que são profissionais da área. Será que o atleta com 13 anos, com 12 anos, já tem condição de jogar a dupla de vôlei de praia? Ou será que a gente pode começar com um quarteto nessa categoria? Eu não sei. Fica só aqui a ideia para a gente depois um dia debater sobre esse assunto, que eu acho que é extremamente interessante e que vai ajudar no nosso desenvolvimento também. Parabéns, Virgílio. Parabéns mais uma vez. Virgílio. Oi, Márcia. Eu queria dar o que o Virgílio falou, achei extremamente coerente, só que eu acho que na faixa etária que ele citou, mereciam quartetos, até pela estirão, senão a gente vai desgastar. E eu vi que para os meninos o maior problema que eu vi no trabalho, que eu colocaria, é que a precocidade aumenta a incidência de lesão futura absurdamente. Então, independente de metodologia, de pai, do que for, a probabilidade de lesão fica gigantesca. Tá? E a gente já tem os trabalhos da minha amiga portuguesa sobre a incidência até em pós-jogos escolares, porque eu não tenho certeza, mas em Portugal eles fazem bastante competições. E outras coisas que eu gostaria de falar para o grupo. Eu acho, quer dizer, é por achismo, porque a gente não tem uma linha de trabalho que atenda a esta procura de vocês e a nossa. No país como o Brasil, fica muito difícil você entrar em rota de choque com pai e família. Nós somos muito tradicionalistas ainda, com exceção de alguns estados. E a escola não está mais oferecendo nenhum tipo de apoio em termos de criar o hábito pela prática esportiva. Mal tem atividade física. Então, de novo, a gente vai cair num problema. E eu acho que ano que vem vai ser pior ainda por causa desse ano. Eles não fazem nenhuma prática de atividade. A gente sabe que vai criar hábito pela prática só fazendo, e só fazendo dia a dia, e só competindo, como falou o Virgílio e o Rossini, só no treino. Você só cria esse hábito, independente, mesmo que seu pai seja um pai totalmente tecnológico, não veja nada, só televisão. Você pode modificar essa criança, e muitos de nós foi modificado pelo nosso professor da escola, pelo primeiro treinador, muitos de nós, e hoje não vai acontecer mais. A gente não consegue nem que o nosso filho tenha aula na escola. É muito difícil. Então, o papel de vocês, enquanto treinadores, é virar quase um professor da escola mesmo. Vocês têm que trabalhar na sedução pedagógica, a verdade é essa, puxar essa criança para você, porque mesmo que ela não fique no vôlei de praia, você está fazendo um bem para a população brasileira, criando nessa criança o hábito pela prática esportiva. Ela vai querer, ela vai ter necessidade de fazer atividade física, ela não vai aguentar ficar um dia sem dar uma corridinha, sem ir treinar. Como muitos de nós, eu posso ser mais sedentária, mas eu não aguento ficar parada. A gente criou um hábito que tem necessidade de produzir serotonina ou o que seja. E quanto à especialização precoce, eu tenho uma crítica muito pessoal sobre isso. É muito ruim, é péssimo, tem tudo de errado. Só que como culturalmente a iniciação precoce é necessária em alguns desportos competitivos, como a ginástica olímpica, o próprio judô, precisam, e a natação também, só que em alguns deles o pessoal deixa queimar o atleta. Mas eles precisam que essas pessoas deem resultado entre 12 e 14 anos, que é o caso da ginástica e o judô aos 16, 17. Se eles não fizerem isso, não vão chegar. O que acontece? A maioria de algumas pessoas que não se aprofundam nesse conhecimento resgatam esse atleta de outro esporte e trazem ele para ter uma especialização precoce no voleibol, porque acha que já está dando resultado. Então, às vezes, a gente paga um preço pela falta de conhecimento. A gente sabe que uma menina começar cedo demais vai estourar a menina. Vai.
Vocês tiveram um trabalho brilhante na CBV e com a família dela, com a Duda. Eu vi a Duda começar. Eu vi a Cida ser minha aluna quando a Duda era novinha. E ela perguntando, me encheu de maratona de perguntas sobre tudo da vida da Duda, por causa de maturação sexual, crescimento, tudo isso. E ela foi bem trabalhada. Mas quantas não são bem trabalhadas? Quantos meninos a gente queima com dor no joelho e é núcleo de crescimento? E a gente está cansado de saber disso, mas muita gente... E hoje, então, a faculdade nem passa isso para vocês, não quer saber. E ele vai ter dor no joelho e não é nada, não é patologia nenhuma. Mas a gente tem que ter alguns cuidados. Então, o trabalho de vocês, aliado a alguns estudos de maturação, de desenvolvimento, como o Rossini falou, como teorias de Vygotsky, Verkhoshansky e outros mais, aplicando na realidade brasileira, porque, infelizmente, todos esses estudiosos não eram brasileiros. Então, a realidade era muito mais tardia. A Alemanha, a maturação sexual é um pouquinho mais tarde. Nos Estados Unidos, então, a gente pega lances etários diferentes do nosso. Tá? Então, a gente tem que ter um cuidado que, às vezes, é útil para aquela criança a maturação precoce, não para a criança, para a família dela, que ela tem resultado econômico. E, às vezes, a gente tem que ter cuidado como fala e como cuida para não perder aquele ali. E a gente perde muito, a gente não tem competição. O Virgílio falou, como é que eu vou ficar num esporte que eu não tenho estímulo para aquilo ali? Eu treino para jogar 2 vezes no ano. Eu não tenho uma... E a falta de estímulo queima a etapa da vida da gente. A gente não quer continuar, então eu vou para outro. E se sai da quadra e vai para a praia, se sai do futebol e vai para a praia, é ótimo, só tem resultado, só tem benefício. Eu comparo o estresse da atividade física, do treinamento, da preparação física na praia, a um exercício de ginástica artística, antiga ginástica olímpica. E por isso que a base é tão boa que eu acho. O lastro motor é muito bom na praia para o pessoal que treina na praia. Tá? Eu tenho um impacto menor numa fase de crescimento. Então, eu tenho uma adaptação muito boa. O tema foi muito legal. Acho que a gente tem que se apoiar muito na psicologia, porque a história de família entrando no resultado competitivo é bem complicado, todos nós sabemos disso. E que sem o hábito do pai, se o filho não forçar a barra e nós não forçarmos essa criança, não vai a lugar nenhum. Porque lembra que eu falei da última vez? Para o pai, ele vai fazer a festa da criança no McDonald's, entulhar de comida. Não vai fazer uma atividade lúdica, uma brincadeira. Então, às vezes a gente tem que se envolver um pouquinho mais para mudar aquela realidade. É difícil, mas a gente consegue. E nos grandes centros, aí o pessoal de São Paulo, de capital, né? Belo Horizonte, capital, Rio de Janeiro, Fortaleza já está indo pelo mesmo lance que a gente. Está ficando ferrado, porque é tudo preso, é tudo enclausurado. Então, a falta de espaço e a falta de hábito pela prática de atividade física está acabando com muitos esportes pelo caminho. Tá? Obrigado, meninos, pela sua brilhante explicação, explanação, e avisar ao pessoal que questionou, e eu acho que o Rossini esqueceu. A CBV está disponibilizando no site dela, gente, todos os trabalhos. É só vocês entrarem e procurar CONAT, são todos os artigos que são publicados aqui, lá no site, assim como todos os vídeos que são feitos aqui nos dias que vocês apresentam o trabalho. Tá bom? Obrigado, meninos. Beijo no coração. Boa noite, parabéns aí mais uma vez aos nossos alunos. Brilhantemente, bom trabalho. Cheiro no coração. Gente, para encerrar, né, agradecer também a todos os participantes, o grupo da CBV também, né, que Carlão, Vigílio, Márcia, né, que tem dado um apoio a esse projeto. Né. Agradecer a todos os participantes aqui. Tem várias perguntas, muitas perguntas que a gente não pode também colocar todas, né, mas algumas, Vigílio, falando da importância que você falou de jogar cada vez mais, né? Isso é importante, então acho que deve ser colocado para as federações, né, para estimular as federações a que façam seus campeonatos lá na base, nessa categoria 12 a 14 anos, que a confederação vem fazendo os outros mais acima um pouquinho. Né? Colocar aqui também, algumas pessoas colocaram aqui que no Rio de Janeiro está tendo, já nessas categorias de 12 a 13 anos da Federação do Estado do Rio de Janeiro está fazendo isso, então
estão gostando, né, da maneira que estão fazendo, né? Muitos colocaram aqui, algumas pessoas do Rio de Janeiro, né? Dizer, gente, parabenizar, né, aos membros que elaboraram o trabalho, Alba, Américo, Maurício e Ricardo, né? E passo a palavra agora a vocês, membros da CBV, e dizer a todos que, mais uma vez, né, eu tenho passado isso para alguns que não estou apenas como colaborador, né, mas que essa associação que vocês estão formando, os técnicos daqui que estão, vai ajudar muito a CBV. Né? A CBV precisa dessa união de vocês para que possam colocar ideias e serem debatidas, né? Para que não seja aquelas ideias soltas, um chega com uma ideia, outro chega com 1.001 ideias, o outro chega com mais 2.000 ideias, né? E vocês tendo essa conversa, vocês vão ser fundamentais para ter uma equipe que debata com a CBV como a gente pode melhorar isso. E a CBV também, né, vai precisar muito da ajuda de vocês nesse sentido, como vocês vão precisar da ajuda da CBV. Então, a gente viu hoje, dentro do tema, que tem muitas coisas que a CBV pode ajudar e que vocês, enquanto técnicos, podem ajudar a CBV também, né, com ideias e debatendo com a CBV, porque tem algumas coisas que muitas vezes são sonhadas, mas não são viáveis economicamente. Né? Então, como fazer isso? Como adaptar para que seja isso viável? Né? E eu tenho certeza que hoje o grupo que está na CBV está bem aberto a esse debate para que possa debater com vocês o que é que vocês acham melhor e o que é que a CBV pode fazer também dentro da opinião da CBV. Né? Então, eu acho disso uma importância. Passo a palavra a Vigílio, que está mais à frente do voleibol, né, de praia, né, em relação a isso, e assim me despeço por aqui dando parabéns a todos. Rossini, em primeiro lugar, mais uma vez, obrigado a você. Você só engrandece esse momento que a gente tem aqui. E acho engraçado, acho importante, você falou muitas coisas bacanas. Essa associação, muitas vezes as pessoas têm receio. A Confederação Brasileira de Voleibol pode ficar preocupada porque está se criando uma associação de árbitros, pode estar se criando uma associação de atletas, está se criando comissão de atletas. O Radamés está aqui, que é nosso CEO, sempre, todos os dias está acompanhando aqui todos os trabalhos. Obrigado, Rada, mais uma vez. E o Radamés sempre fala isso para mim. Vigílio, muito pelo contrário, incentive. O que a gente precisa é disso. Porque, veja bem, a gente tem tanto talento profissional por esse Brasil afora e muitas vezes está isolado. Às vezes o Vigílio está sozinho lá no Icó, que é uma cidade lá do estado do Ceará. Tem ideias boas, mas nunca debateu essas ideias com a Alba, nunca trocou um conhecimento com o Lori, nunca bateu um papo com o Adriano, nunca conversou com o Ronaldo, e isso vai se perdendo nesse Brasil enorme de dimensões continentais, entendeu? Então, à medida que a gente traz todos esses profissionais para se aproximarem, para se congregarem, entendeu? Para trabalharem juntos, podem ter certeza que nós só vamos crescer. Não existe possibilidade da gente ir a ladeira abaixo, muito pelo contrário, nós vamos escalar uma montanha, não é só subir uma escada, não. Tá? Então a gente precisa disso, e a Confederação Brasileira de Voleibol, eu como hoje superintendente da praia, porque eu não sou, eu estou, né? A gente está de braços abertos, igual o Cristo Redentor aqui, para sempre conversar com vocês, debater, e no que a gente puder colaborar dentro das nossas possibilidades, podem ter certeza que vocês vão ter um aliado sempre com vocês. Contem sempre com a gente, tá? Parabéns aí ao grupo de trabalho. Eu já tinha visto esse trabalho lá no COB. Toda vez que eu vejo, eu fico cheio de orgulho, entendeu? E assim, é muito bom estar aqui com vocês. Eu acho que esse momento também só aproxima a gente cada vez mais. E, mais uma vez, obrigado aí por tudo. E eu queria passar a palavra para o Rada. Acho que o Rada está aqui. Se quiser encerrar aí, eu acho que é bem justo esse boa noite final ser seu, Rada. Mais uma vez, é um cheiro no coração de todo mundo. Eu estou aqui para aprender. Eu acho que quem tem que dar o boa noite final é sempre o Carlão ou a Márcia, que são os responsáveis pelo sucesso desse trabalho. Então, o Vigílio passou, eu levantei, ou a Márcia vai atacar e o Carlão vai tentar bloquear, ou o Carlão ataca e a Márcia deixa a bola cair para o Carlão dormir satisfeito. Gente, boa noite então, Carlão. Vai lá, Carlão. Vai, Carlão. Vamos lá, Vigílio, vamos finalizar aqui. Agradecer ao Radamés, ao Vigílio mais uma vez.
Hoje nós tivemos uma sala com aproximadamente 80 pessoas durante o tempo todo, mas dentro do nosso próprio objetivo que a gente quer alcançar. Hoje a gente tinha técnicos de vôlei de praia na sua maioria. O Virgílio está aí, o Rossini está aí, conhece esse pessoal. Então, essa presença em massa dos técnicos é muito importante. E outra coisa que eu fico satisfeito também, Radamés, é a correlação que está acontecendo espontaneamente das diversas salas de aulas que a gente fez, né? Esse trabalho aí, ele trata daquela institucionalização do voleibol lá atrás, que nós já falamos, né, da necessidade de trabalhar. Ele trata do perfil do técnico, que o Robson falou tão bem, né, nas categorias de base. Ele trata da parte psicológica, que já foi falado também, e da preparação física. E a Márcia complementou muito bem, a doutora Márcia, né, que é a especialidade dela nessa área aí. Ela deu uma aula para a gente. O Rossini, de forma muito feliz também, que é um doutor da área acadêmica especializado em voleibol, complementa sempre com muita preciosidade científica os trabalhos apresentados pelos nossos professores. Então, eu entendo que realmente nós vamos estar com um problema no final disso. Nós vamos ter que dar diploma de pós-graduação para todos os alunos nossos aí, de tão rico que está sendo as nossas salas de aula, a participação do pessoal e, acima de tudo, a generosidade de todo mundo, né? Dos nossos grandes profissionais que já têm uma carreira consolidada no voleibol e dos nossos profissionais iniciantes, que são todos esses técnicos aí que estão buscando conhecimento, estão buscando capacitação para resolver todos esses problemas, né? Que é só buscando capacitação e conhecimento que a gente vai conseguir resolver esse negócio da precocidade, né? Esse problema psicológico das interferências da família, de todo o meio, de todos os setores que envolve uma preparação de um atleta olímpico, de um atleta vencedor na sua totalidade. E, reforçando mais uma vez, toda terça e toda quinta, agora, nesse período, até o final de agosto, nós já estamos planejando um calendário novo também, baseado na terça e na quinta, mas atendendo aquela pergunta da Karen ali. A gente vai trazer especificidades regionais, vivências regionais, para a gente ter uma noção gigante que o Virgílio falou aí, das suas diversas realidades, né? Hoje a gente já teve uma coisa boa, né, Virgílio? Você viu aí, né? Os nossos apresentadores, um é baiano, um é mineiro e o outro é paulista, né? Então, aí já mostra a nossa integração com todos vocês e, acima de tudo, a preocupação do nosso CBV de trabalhar cada vez mais os nossos profissionais, os nossos técnicos. Não vai existir atleta vencedor se por trás não tiver um técnico vencedor e um técnico bem capacitado. Essa é a preocupação da CBV, da administração, através do Rada, do Toroca e do Virgílio, e eu tenho certeza que a gente está no caminho certo e só tende a crescer. Parabéns a todos e boa noite a todos. Tá? Beijo no coração de todo mundo. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite. Virgílio, vamos querer esse diploma nós dois também. A gente está